Mateus, capítulo 9, a partir do verso 18. Amém? Todos acharam? Graças a Deus. Mateus, capítulo 9, a partir do verso 18. Falava ainda ele quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe tuas mãos sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisto, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: Ânimo, filha, a tua fé te curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus, porque o Senhor cuida dos seus e o Senhor tem nos abençoado ricamente. Esse texto é bastante conhecido de todos nós. E como eu disse antes, as mulheres aqui são maioria, nos ciclos de oração são maioria, nos momentos de intercessão é maioria. E quando nós lemos a Bíblia, vemos vida de mulheres que clamaram e buscaram ao Senhor. Vimos Ana quando queria dar à luz a um filho, né? Por presentear o marido que tanto a amava, e o quanto ela clamava ao Senhor, e todos os anos ia ali à tenda do Senhor, até que um dia o sacerdote Eli olhou para ela e a abençoou, e ela teve a sua oração respondida. E tantas outras mulheres. E aqui o Senhor nos mostra a vida de uma mulher que, diz o texto, há 12 anos sofria de hemorragia. E se nós continuarmos o texto em outros versículos, em outros livros, em outros evangelhos, nós vemos que aquela mulher tinha posse. E há 12 anos ela gastava dinheiro com médicos, buscando a cura. Há 12 anos ela lutava contra aquela dor. Há 12 anos ela persistia. E eu fico imaginando hemorragia. 12 anos com aquela situação. Hoje, se nós formos ao médico, e o médico, você chega lá no médico e o médico diz: olha, você sofre de, oh meu Deus, como é que chama a enfermidade de fraqueza no sangue? Leucemia. Anemia, né? Não anemia anemia mesmo. Não anemia, é anemia. E é especializar a doença. Fala de anemia. Leucemia é um negócio mais pesado. Você sofre de anemia. Então, isso já é algo preocupante. Você tem que mudar a dieta, né, para uma alimentação que fortaleça o sangue. Né? Você tem que comer fígado, feijão preto, né, verduras, beterraba. Você tem que fazer toda uma dieta para fortalecer, né, o seu sangue, as hemoglobinas do sangue, para que o seu sangue volte a ficar forte. E tomar alguns remédios e alguns cuidados. Isso apenas se você tiver anemia, que é uma preocupação enorme. É até um risco para as mulheres engravidar no estado de anemia. E até algumas, durante a gravidez, até chega a ter anemia. E é preocupante. Então imagine, e vamos imaginar que já é normal do convívio das mulheres, não é, ter mensalmente aquela hemorragia costumeira. Mas você imagina uma enfermidade. E há 12 anos aquela mulher tinha hemorragia. Então não era apenas uma menstruação, era mais que uma menstruação. E a pessoa viver com isso durante 12 anos. 12 anos sofrendo, 12 anos perdendo sangue, 12 anos anêmica, fraca, pálida,
12 anos, lutando contra a morte. Contra a morte. Literalmente lutando contra a morte. E aí, nós não sabemos a que ponto isso vem às nossas vidas, há quanto tempo estamos lutando, há quanto tempo estamos enfrentando uma certa luta, há quanto tempo estamos enfrentando uma certa dificuldade. E muitas vezes nos achamos fracos, muitas vezes dizemos: Senhor, não suporto mais, não tenho mais por que viver. Mas aquela mulher lutou 12 anos e tinha uma vontade enorme de viver. Tinha uma vontade enorme de experimentar o melhor da vida. Porque aquela mulher também era filha de Abraão. Aquela mulher também acreditava no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 12 anos nessa luta, 12 anos nessa peleja. E eu não sei quanto tempo as irmãs têm enfrentado a luta. Mas persista, continue, faça como essa mulher. E aí, essa enfermidade lhe causou muitas dores. Não só as dores da enfermidade, mas também as dores sociais. Porque nós temos que nos lembrar que esse contexto, o contexto bíblico, trata do povo judeu. Era uma mulher judia. E a enfermidade era tratada para o povo judeu como que, se você está enfermo, muitos consideravam que era consequência de pecado. Era maldição. A mão de Deus que pesava sobre aquela vida. Não é assim? Foi assim na vida de Jó, quando Jó estava enfermo, e os amigos de Jó acusavam ele de estar em pecado. Uma certa vez os discípulos disseram: Senhor, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? E o Senhor disse: nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. A glória de Deus. E aquela mulher enferma, a mulher, por natureza, já era considerada imunda no meio da sociedade judia. E com aquela enfermidade, aquela mulher não podia mais ir ao templo, adorar o Senhor, levar as suas ofertas e os seus sacrifícios. Por sua enfermidade, aquela mulher já estava impedida de, materialmente ou fisicamente, entrar na presença de Deus, no templo do Senhor, para adorar ao Senhor. Aquela mulher, também por ser considerada imunda, também era impedida de estar no meio da sua própria família, do seu convívio entre parentes e o seu convívio social entre as pessoas. Se porventura ela quisesse alguma coisa, tinha que mandar alguém buscar, alguém comprar e trazer para ela. Então, aquela doença não era só algo físico pessoal dela, mas também era algo espiritual, que a impedia de ter uma comunhão espiritual com Deus, a impedia de ir à casa do Senhor. E aí nós vemos que ir à casa do Senhor, para o povo judeu, era muito importante, porque o templo de Deus representava a presença de Deus no meio do seu povo. Tanto que o próprio Davi escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ela não podia compartilhar dessa alegria. Ela não podia ter esta alegria. Não podia entrar no templo, ouvir os cânticos, louvar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. A enfermidade não era apenas física, mas também era espiritual. Trouxe consequências espirituais. Mas não só isso, também era sentimental e psicológico, porque afastava de pessoas que ela amava, dos seus familiares, e afastava da sociedade, dos seus amigos. Os amigos não mais se aproximavam dela, porque de acordo com a lei ela estava imunda, e aquele que se aproximasse dela era imundo também. Era imundo.
também. Então veja o quanto de dor e de angústia aquela enfermidade trouxe para ela. Porque hoje, independente da luta que nós temos, nós podemos sempre vir à casa do Senhor. Louvar a Deus, ouvir a sua palavra, ser consolado pelo próprio Deus através da sua palavra. E essa mulher não podia experimentar mais isso. Uma dor imensa. Mas ela lutou 12 anos, crendo que um dia aquilo ia acabar. Ela persistiu 12 anos, gastou tudo o que tinha, crendo que um dia ela ia ter alívio, refrigério, cura e libertação de toda aquela dor e daquela humilhação e da separação. Separado de chegar à presença de Deus, separado das pessoas que amava, separado da amizade, separado da liberdade de simplesmente andar na rua, ver as pessoas, tocar e ser tocada, ter um abraço de um amigo. Ela não podia experimentar coisas simples como essa. Um aperto de mão, um abraço caloroso, de alguém cumprimentá-la e lhe dizer Shalom, Adonai Shalom. Não podia. Que a paz do Senhor esteja contigo. A enfermidade a separou de Deus e das pessoas. Mas não a separou da esperança. Não a separou da fé. Não a separou de ver que um dia Deus iria curá-la. E um dia, um homem chamado Jesus passou na cidade dela. E ela ouviu com certeza falar daquele homem. E acreditou que se tratava do Messias, do Filho de Deus. E acreditou que aquele homem era a cura, a solução de todas as dificuldades da sua vida. E colocou no seu coração: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Por quê? Porque ela não podia simplesmente se apresentar. Porque a sociedade, ali onde ela vivia, a conhecia e não permitiria, porque diria que tu és imunda, tu não pode se aproximar do rabi, do mestre. Então ela, com certeza, quando saiu de casa e disse: hoje serei curada, porque tocarei em Jesus, ela planejou até como conquistaria o seu milagre. Porque com certeza aquela mulher se colocou envolto de panos e planejou para que ninguém a reconhecesse, para que não impedisse simplesmente de transitar no meio do povo. Ninguém pode me reconhecer, porque esse povo sabe que eu estou doente, sabe que eu sou considerada imunda e não permitirá que eu ande no meio dos meus irmãos. Então, com certeza ela se envolveu de muitos planos para que ninguém a reconhecesse. Primeiro plano. E o segundo, ela lutou contra a multidão até chegar a Jesus. E a luta dela contra a multidão não foi uma luta fácil. Primeiro, porque havia uma multidão. E segundo, porque a sua saúde estava debilitada. Ela não estava forte e saudável como eu, que poderia se espremer diante das pessoas, empurrar uma para lá e para cá e continuar. Ela estava fraca, debilitada, não tinha força, estava pálida, mas a fé lhe deu força. A esperança lhe deu força de caminhar, prosseguir e tocar no Mestre. E aí, quando ela tocou, Jesus disse: alguém me tocou. E os apóstolos disseram: mas mestre, uma multidão te aperta e tu diz que alguém te tocou. Mas Jesus disse: me tocaram diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. De mim saiu poder.
E ela se apresentou. E Jesus disse: filha, vá em paz, porque a tua fé te curou. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer sair daqui em paz, toque Jesus pela fé. Se você quer sair daqui em paz, creia que não importa a dor. E o tempo que lute e que dure a sua luta, mas você um dia vai ter vitória. Se você quer sair daqui em paz, confie que Jesus Cristo está passando neste momento. Ou que em um determinado momento Ele passará na sua frente. E você não pode perder essa oportunidade. Porque o Senhor vai dar a solução dos seus problemas. O Senhor vai dar a resposta das suas orações. O Senhor vai trazer a cura que você tanto precisa. Na enfermidade, a cura. A cura na família, nos sentimentos de lares destruídos. A cura. O Senhor vai te curar. Agora, toque no Senhor. Confie em Deus. Mantenha a esperança. Minhas irmãs, 12 anos. 12 anos derramando sangue. 12 anos chorando. 12 anos sem poder entrar na casa do Senhor e ouvir a sua palavra. 12 anos sem ter contato com as pessoas que ama. 12 anos perdendo dinheiro. 12 anos de perda, de dor, de sofrimento. Mas um dia, com fé, para que tudo isso possa mudar. Confie no Senhor. Espere em Deus. Tudo vai mudar. Essa é a palavra de Deus esta tarde. Tudo vai mudar. Porque a fé move montanhas. E a fé fez sair do Filho de Deus poder. Se você quer o poder de Deus na sua vida, tenha fé. Se você quer o poder de Deus na sua vida, persista. Se você quer o poder de Deus na sua vida, continue lutando. Não perca a esperança. Pois a palavra de Deus diz que há um tempo para tudo. Há um tempo para a sua luta. Há um tempo para a sua luta acabar. E há um tempo para a vitória chegar. Porque a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. A noite aqui simboliza tormenta, dor, treva. Mas depois da noite vem o dia, a luz que dissipa todas as trevas. Sempre depois da batalha vem a vitória. Em nome de Jesus. Sempre depois da luta vem a vitória. Sempre depois da dor vem o alívio. Sempre depois da angústia vem o refrigério. Depois de toda a adversidade vem a bonança. A palavra de Deus nos mostra, através da vida desta mulher, que já havia uma cura sendo operada. Porque 12 anos com hemorragia, e a medicina naquele tempo não era essa maravilha. Aquela mulher viveu 12 anos com essa enfermidade, até que a vitória chegasse. Hoje, nós temos algumas doenças por aí, né, que com pouco tempo as pessoas se preocupam demais. Os problemas e as dificuldades da vida a atormentam tanto que faz com que aquela pessoa vá embora mais cedo. Não necessariamente pela enfermidade, mas pela questão psicológica e emocional. O psicológico é abalado de tal forma que a pessoa diz: não tem mais jeito, eu só vou gastar dinheiro e gastar, e essa enfermidade não tem cura, a medicina já não pode fazer mais nada.
E o desânimo mata a pessoa. Por quê? Como a saúde, a enfermidade levou a saúde, a esperança e a fé. Mas a enfermidade daquela mulher não levou a esperança e a fé dela. O que esse texto e a vida dessa mulher também nos ensina é que a luta não pode levar nossas esperanças, não pode levar a nossa fé. Nós não podemos nos sentir abalados, porque o psicológico e o emocional é o que nos derrota, e nós não podemos nos sentir derrotados, porque a palavra de Deus diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade ao Senhor. E Ele é capaz de fazer abundantemente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que pedimos. A nossa esperança tem que estar no Senhor. No Senhor. Não podemos permitir que a luta e a dor coloquem em nossas mentes que não há mais solução. Coloquem no nosso entendimento que acabou. Não acabou. Não acabou. Pois o Senhor é o dono da vida. E é Ele que determina a vida e a morte. E se a sua vida está nas mãos de Deus, você só vai morrer quando Deus quiser. Quando Deus quiser. E você não vai morrer sem que antes Deus cumpra os planos e as promessas de Deus na sua vida. É por isso que Jacó se entristeceu tremendamente e não aceitou ser consolado por seus filhos e por suas filhas, quando trouxeram-lhe a notícia de que, olha, José morreu, esse é o manto do teu filho, o encontramos envolto a sangue, possivelmente um animal feroz o devorou. E José ficava a perguntar, mas Senhor, os sonhos do meu filho, aqueles sonhos que ele contava, a palavra de Deus diz que toda vez que José tinha um sonho, a Bíblia diz que Jacó guardava no seu coração aqueles sonhos e ficava a imaginar, meu Deus, o que tu tens para esse menino, pois eu entendo que é revelação tua e tu tens um plano na vida deste menino. E aí chega aos seus irmãos dizendo, teu filho morreu. Ele não aceitou. Ele sabia que havia um propósito de Deus para a vida de José. E um dia, os filhos de Jacó voltou do Egito e disse, José vive e espera por ti. E Jacó se levantou e disse, irei até o Egito para ver o meu filho antes que eu morra. Porque Jacó sabia que Deus tinha cumprido os propósitos na vida de José. E ele soube que no Egito, José era primeiro-ministro, era vice-rei, governava em todo o Egito. E ali ele soube que os planos de Deus se concretizou na vida de José. Quando você tiver um plano de Deus na sua vida, quando o sonho de Deus se revelar para você, não se preocupe. Pode chegar qualquer enfermidade, pode chegar qualquer acidente, pode ser o câncer, a AIDS, a lepra. Você pode bater de frente com o caminhão, mas você só morre quando Deus quiser. E você só vai morrer depois que Deus cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida. Creia no Senhor. Toque no Senhor. Com fé. E você vai ver que para a sua vida dele sairá poder. Do Senhor sairá poder. Para que na tua vida se concretize os projetos de Deus. Não perca a esperança. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que acabou. Porque não acabou. Só vai acabar quando o Senhor disser que acabou. Mas enquanto Ele não disser, os planos de Deus,
a vitória do Senhor ainda chegará na sua vida. Porque a luta é grande, mas a vitória do Senhor é maior. E você vai experimentar e usufruir, porque Jacó experimentou do melhor que o Egito tinha, porque o filho dele deu a ele o melhor da terra do Egito. E o Senhor vai lhe dar o melhor dessa terra, porque do Senhor sairá poder. Do Senhor sairá a bênção que você vai ver, contemplar e experimentar. Em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para nós esta manhã. Irmãos, vamos venham adorar o Senhor para a glória de Deus.